Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes e vamos dar início a mais um culto do Evangelho no Lar. Neste momento, desliga a televisão, desliga a rádio, desliga o celular, deixa, se você quiser, uma musiquinha suave tocando, como essa que vocês estão ouvindo ao fundo. Se você tiver seu altar, acenda sua vela, coloque o seu incenso para queimar, enfim. Crie o ambiente propício na sua casa para essa atividade de oração e esclarecimento espiritual. É muito importante as pessoas aprenderem a criar em suas casas ambientes de espiritualidade antes do estudo. Isso ajuda demais. Então, é a recomendação. Se você já fez tudo isso, então agora é o momento da oração. Faça a oração que seu coração mandar. Seja Pai Nosso, seja Ave Maria, seja prece de Cáritas, seja uma conversa com Deus, não importa, desde que haja sentimento verdadeiro, elevação de pensamento, isto é o que importa. Bom, vamos então para a leitura, o Evangelho segundo o Espiritismo, prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens de seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito da Verdade. Bom, essa mensagem que Kardec coloca logo no prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo tem praticamente uma característica profeta, porque ela anuncia o movimento que se operaria na Terra dali por diante. Vamos analisar e refletir então sobre cada passagem dessa mensagem do Espírito de Verdade. Aliás, Kardec sempre dizia que os grandes espíritos conseguem falar muito com poucas palavras. Então, são frases profundas, são frases que mexem, são frases que transformam. Então, a primeira coisa que ele diz: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens de seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Bom, quem são os Espíritos do Senhor? São aqueles que representam as virtudes dos céus. São os espíritos das mais variadas culturas, dos mais variados povos, das mais variadas religiões, mas que conseguiram iluminar o seu espírito através da caridade, do amor e da fraternidade. E agora, mais esclarecidos com as verdades espirituais, uma vez que a morte frequentemente derruba o véu da ignorância, eles então retornam à Terra através do comando superior, das ordens divinas, para espalharem-se por toda a superfície da Terra. Isto é, levar a mensagem da espiritualidade a todos os povos, a todos os países, a todos os continentes. Hoje em dia, nós vemos um movimento muito grande de espiritualidade no Brasil, em alguns outros países como Portugal, Estados Unidos, mas na época de Kardec
e na Revista Espírita nós vamos ver isso claramente, haviam pequenos núcleos em vários países do mundo, em todos os continentes, gente trocando carta, médiuns recebendo comunicações, ou seja, o fato desse novo caminho da espiritualidade que se inicia na França não fica restrito a ela, se espalha por todo o planeta, por todos os países, inclusive no Brasil. Naquele tempo, Kardec chegou a trocar cartas com o grupo da Bahia, né? Então, realmente era um movimento global, onde esses espíritos mais esclarecidos vinham à Terra para instruir as pessoas, iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos, isto é, fazer com que o homem compreenda as leis espirituais, compreenda a razão pela qual está aqui na Terra, o porquê dos sofrimentos e qual o objetivo da vida. Então, os espíritos vieram e trouxeram grandes conteúdos e que estão aí até hoje. Haja vista, por exemplo, essa mensagem que eu acabei de ler, de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro que já tem mais de 150 anos. Então, olha a força do conteúdo, da mensagem sendo passada adiante, geração em geração. Bom, vamos lá. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Veja, quando os espíritos começaram a se manifestar largamente e dar as suas comunicações, trazer os seus ensinos, eles começaram a nos mostrar que várias coisas que a religião e a cultura haviam estabelecido estavam erradas, ou que foram interpretadas literalmente, ou não se conseguiu compreender o seu sentido mais amplo. Então eles foram reescrevendo esses ensinos, que é, aliás, o que vai dar origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. Muita gente diz o Evangelho Espírita, o Evangelho de Kardec. Não, o Evangelho é de Jesus. O que Kardec fez foi pegar as comunicações espirituais que falavam sobre determinados trechos do Evangelho e usá-los como complemento, usá-los como meio de esclarecimento. Então, é o que o Espírito está dizendo aqui, né? Porque eles vêm à Terra para restabelecer o verdadeiro sentido. Ora, nós sabemos que nos últimos tempos tem havido muita briga por conta de interpretação da Bíblia, interpretação dos evangelhos. Cada hora que um discorda de um ponto, cria uma igreja nova, isso é uma nova divisão, isso vai se dividindo infinitamente. Então os espíritos vieram com o propósito de trazer o espírito da letra, para que nós pudéssemos ler o evangelho, as passagens simbólicas, os ensinos de parábolas, e entendê-los em seu verdadeiro sentido, que é o sentido espiritual. Bom, depois ele continua. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, isto é, os grandes espíritos que vinham dar as suas comunicações deixavam marcas na história pela força de seus conteúdos espirituais. E os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Ou seja, o Espírito está conclamando a humanidade a se unir no estudo e no conhecimento da espiritualidade, como alavanca capaz de tirar o homem da inércia e colocá-lo em movimento rumo à compreensão espiritual, à felicidade e assim por diante, ao movimento. E para que isso aconteça, não bastava que os espíritos viessem nos dizer. Seria preciso que nós tomássemos a nossa parte, que nós fizéssemos por onde. E neste quesito, particularmente, o Brasil é realmente o grande celeiro de espiritualidade no mundo, com o espiritismo, com a Umbanda, com outras correntes espiritualistas, cada uma fazendo o seu trabalho, a sua própria maneira,
buscando formas de alcançar o coração das pessoas, ajudar aqueles que querem evoluir no conhecimento espiritual, que desejam se melhorar. Então é uma questão muito interessante da gente pensar, né? E por fim ele diz: homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Isso é muito importante. É uma das primeiras coisas que eu aprendi no contato com os espíritos. Não que eles ficam andando atrás da gente como se fosse a nossa própria sombra, ou que eles não tivessem mais o que fazer a não ser ficar vindo toda hora que a gente chama. Não é isso. Mas os espíritos, quando percebem que nós temos interesse real e sincero em nos tornarmos pessoas melhores, sempre nos acompanham, nos inspiram, nos ajudam nos momentos de dificuldade a fim de que nós consigamos superá-las. Então, de fato, eles estão sempre juntos de nós. Continuando, amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Olha só que interessante, né? Vamos nos atentar bastante a essa pequena palavra. Amai-vos também uns aos outros. Percebam que ele não está dizendo amai-vos uns aos outros espíritas, amai-vos uns aos outros católicos, amai-vos uns aos outros evangélicos. Ele está dizendo amai-vos uns aos outros. Então nós precisamos, enquanto humanidade, aprender a desenvolver em nosso coração um sentimento de amor pelo nosso próximo. E quem é o nosso próximo? São todas as pessoas que estão ao nosso redor. Desde o chefe no serviço, a um colega de faculdade, a um vizinho problemático. Nós estamos aqui nesse desafio, aprendendo a desenvolver as nossas potencialidades para, assim, poder amar uns aos outros. E se fizermos isso do fundo do nosso coração, então nós conseguiremos entrar no reino dos céus, que não é o céu conforme a igreja coloca, não é um lugar, não está lá, mas é um estado de espírito, um estado de plenitude, um estado de amor e compreensão universal que proporcionará a evolução do espírito. E estando o espírito evoluído, ele pode ir e vir a qualquer plano que ele deseja, porque ele terá condições, assim, de atravessar os céus, situar-se na esfera espiritual que lhe apraz, porque ele terá deixado na terra as suas imperfeições, cultivando apenas virtudes e, com isso, facilitando o crescimento espiritual. Então, essa é uma mensagem muito bonita que sabiamente Kardec colocou como prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo e que servirá para nós sempre como reflexão, mostrando como que Deus não abandona a humanidade, que permite as múltiplas religiões, as múltiplas formas de conhecimento espiritual, desde que baseadas no amor, na verdade, na busca do conhecimento sincero, como caminhos espirituais válidos, pelos quais os homens deverão passar para o engrandecimento de si mesmos. Eu vou parando por aqui. Você aí que está me ouvindo na sua casa, faça a sua oração de encerramento, agradecendo a Deus, a espiritualidade, a oportunidade de ainda em vida tomar contato com esses ensinos. Faça as suas vibrações pelos familiares complicados, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que têm as mais graves necessidades, pedindo sempre amparo, proteção, iluminação. E assim nós encerramos o Evangelho de hoje. Até a próxima, um abraço.